Olá, pessoal! Então, vamos a mais uma videoaula. Nessa videoaula, nós vamos falar do polinômio de Taylor. Essa videoaula está dividida em duas partes. Nesta primeira, nós vamos falar do polinômio de Taylor para n igual a 1. E para n igual a 2, nós vamos falar na segunda parte da videoaula. Bom, em muitos problemas aplicados, a gente não consegue resolver, ou seja, obter uma solução analiticamente. Então, torna-se necessário a gente obter algum tipo de aproximação. Nesse sentido, os computadores podem ter um papel bem importante. E aqui nós vamos ver, em especial, nessa videoaula, um polinômio de Taylor de ordem 1, que nada mais é do que uma linearização. E aí, a linearização, em algumas situações, ela pode ser bem útil. Nós já vimos esse tipo de aproximação lá quando nós vimos na videoaula diferenciais. Aqui nós vamos voltar a esse assunto, só que nós vamos olhar um pouco mais de perto essa aproximação, vamos olhar para a estimativa de erro que a gente está cometendo, e aí vamos trazer também aplicações. E na videoaula, na segunda parte, nós vamos fazer a extensão desta ideia de aproximação para aproximações quadráticas. Então, nós vamos considerar aqui uma função y igual a f de x. Nós temos aqui o gráfico da função f em vermelho e da sua tangente em azul no ponto A. Então, nós sabemos que se a função f for diferenciável nesse ponto A, nós temos que a derivada da função f no ponto A é dada pelo limite de f de x menos f de A dividido por x menos A, quando x tende a A. E aí, no caso, para x próximo de A, nós vamos ter que a derivada da função f no ponto A, ela pode ser aproximada por esse quociente, sem a gente usar o limite. Reescrevendo, então, essa aproximação, nós temos que a função f avaliada em x pode ser aproximada por a função f avaliada em A, mais a derivada da função f avaliada em A vezes x menos A, onde esse lado direito dessa aproximação nada mais é do que a equação da reta tangente. Ou seja, nós podemos usar a reta tangente para aproximar os valores da função f próximo deste ponto onde eu estou considerando a reta tangente. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um x, eu posso usar a reta tangente, ou seja, os valores que a reta tangente assume, né, neste ponto para aproximar o valor da função f. E aí, neste caso aqui, a gente vai chamar, então, essa aproximação de aproximação linear. Então, quando nós formos usar a reta tangente para aproximar o valor de uma função num ponto, essa aproximação é a aproximação linear ou aproximação pela reta tangente da função f no ponto A. E nós vamos usar a notação L de x para essa linearização. Como eu mencionei, essa linearização ela é também chamada de polinômio de Taylor de ordem 1, da função f em A. Então, no que consiste essa aproximação? Então, vamos pensar que a gente tem aqui o ponto x e eu quero aproximar o valor da função f neste ponto usando essa linearização. Então, a função f avaliada em x vai ser esta medida aqui, ou seja, está destacado, né, em roxo. X vai me fornecer esta medida aqui, porque L de x vai ser a função, ou seja, a função f avaliada em A mais a derivada da f avaliada em A vezes x menos A. Então, L avaliado em x vai ser esta medida aqui. Lógico que a gente vai estar cometendo um erro aqui, né? Nós vamos usar este valor para aproximar este. Notem que à medida que o x vai se aproximando de A, essa medida ela vai diminuir também. Bom, como eu já mencionei lá no início da aula, essa ideia de aproximação nós já vimos lá no contexto de diferenciais. Só que lá nós vimos da seguinte forma, nós chamamos a diferencial de y como sendo a derivada da f no ponto A vezes a diferencial de x, que olhando no gráfico, quem vai ser essa diferencial? Essa diferencial de y nada mais é do que esta medida aqui. E nós vimos que, a partir disso, nós podemos dizer que a função f avaliada
em a mais dx, ela nada mais é do que, né, uma aproximação, né, desse valor é a função f avaliado em a, que é este valor aqui, mais a diferencial de y, que vai me dar esta medida aqui. Somando as duas, eu tenho essa aproximação para aproximar o valor da função f neste ponto. Então, significado muito similar ao que a gente, né, está vendo aqui agora no contexto de aproximação linear. Então, vamos usar a aproximação linear para a função f de x igual a raiz quadrada de x mais 3 para aproximar raiz quadrada de 3,98 e raiz quadrada de 4,05. Então, vamos obter a linearização desta função f no ponto a igual a 1. Por que a igual a 1? Bom, eu quero aproximar raiz quadrada de 3,98 e de raiz quadrada de 4,05. Então, eu tenho que escolher um valor para o x de tal forma que o termo aqui no radical na minha função fique próximo dos valores onde eu quero aproximar os radicais. E, neste caso, é a igual a 1. E, além disso, eu tenho que estar preocupada em conhecer este valor da função neste ponto de uma maneira, ou seja, obter essa imagem de uma maneira fácil. Nesse caso aqui, pensando sem usar calculadora. E aí, nós vamos precisar, na linearização, a derivada dessa função f avaliada em a igual a 1. Neste caso, é 1/4. Então, a linearização vai ser a função avaliada em 1 mais a derivada da função avaliada em 1 vezes x menos 1. Substituindo, nós obtemos que a linearização no ponto 1 é 2 mais 1/4 x menos 1. Usando essa linearização para aproximar raiz quadrada de 3,98, bom, raiz quadrada de 3,98, se nós formos olhar na função f de x, isso nada mais é do que a função f avaliada em 0,98. Ou seja, então eu vou usar a linearização avaliada em 0,98. E isso me fornece, substituindo aqui, né, nós obtivemos o valor 1,995. Da mesma forma, se nós usarmos essa linearização para aproximar raiz quadrada de 4,05, isso consiste em usar a linearização avaliada em 1,05, e aí nós obtemos 2,0125. Se a gente for olhar graficamente, né, o gráfico da função f aqui em vermelho e da tangente, ou seja, da linearização em azul, da linearização no ponto a igual a 1, notem que, de fato, aqui, né, a tangente, ou seja, a linearização, ela fornece uma boa aproximação próximo desse ponto, pois os gráficos da f e da linearização, eles praticamente coincidem aqui em torno deste ponto. Mas a gente se faz a pergunta: qual é o erro que eu estou cometendo ao usar essa linearização para aproximar o valor da função nestes pontos? Então, aqui neste caso, se a gente usar a calculadora e fizer a diferença, né, entre a aproximação e a função avaliada, por exemplo, em 0,98, nós obtivemos de que o erro ele vai surgir a partir da sexta casa decimal. Já para aproximar a raiz quadrada de 4,05, nós vemos que o erro ocorre a partir da quinta casa decimal. Então, o erro é menor ao eu estar aproximando a raiz quadrada de 3,98. Porém, nós queremos usar essa aproximação e, ao mesmo tempo, estimar o erro que eu estou cometendo sem precisar necessariamente avaliar o valor da função no ponto. Senão, não faz sentido a gente usar uma aproximação. E aí, como é que a gente vai poder fazer isso? Então, para isso, nós vamos usar um resultado, né, que a gente vai abordar agora, que é a análise do erro. Então, nós vamos definir quem é o erro, né, que a gente está cometendo. O erro vai ser o valor da função avaliada no ponto menos o valor aproximado, que neste caso aqui está sendo obtido com a linearização da função f próximo, né, no ponto A. Então, substituindo, né, então isso vai ser a função f avaliada em x menos a linearização, e aí nós temos esta fórmula para o erro. Se a gente olhar no gráfico, então,
nós temos aqui f avaliado em x, que é o valor que eu quero aproximar, usando a linearização, que é L de x, sendo que essa linearização é composta pela função avaliada em a, ou seja, esta medida aqui, mais a derivada da função f avaliada em a vezes x menos a, que é esta medida aqui. E o erro vai ser a diferença entre f de x e L de x, ou seja, esta medida aqui, né, que vai me dar essa diferença. Então, este teorema ele vai nos ser útil para estimar este erro cometido. Então, ele diz o seguinte, que se eu tenho uma função f definida no intervalo de x1 a x2, definida nos reais, duas vezes diferenciável neste intervalo, então, dado um a neste intervalo, vai existir um c entre x e a, tal que a função f avaliada em x igual à função f avaliada em a, mais a derivada da função f avaliada em a, vezes x menos a, mais a segunda derivada da f avaliada em c, dividido por 2, vezes x menos a ao quadrado. Ou seja, este teorema está me dizendo que existe esse c de tal forma que essa igualdade é válida. Esse c ele está entre a e x, não está dizendo quem é esse c, eu só sei que ele existe, certo? E agora, usando este resultado para, lá na formulinha do erro, então o erro é a função menos a linearização. Então, para a função eu vou usar esta formulinha aqui, linearização a gente também vai substituir. Notem que a primeira parte aqui que foi obtida no teorema coincide com a linearização. Então, esses termos vão se cancelar e a gente vai ter de que o erro é dado pela segunda derivada da f avaliada em c, dividido por 2 vezes x menos a ao quadrado. E esse valor para o erro, essa fórmula, ela é conhecida como resto de Lagrange de ordem 2. Então, usando isto, nós temos o seguinte corolário, que me diz o seguinte, que se a minha função for duas vezes diferenciável no intervalo de x1 a x2 e a segunda derivada for limitada neste intervalo, ou seja, existe um m tal que a função f, duas linhas, avaliado em t em módulo, é sempre menor ou igual a esse m, para todo t no intervalo de x1 a x2, então, o módulo do erro é menor ou igual a m dividido por 2 vezes x módulo de x menos a ao quadrado. Agora, vamos usar este resultado no seguinte exemplo. Então, neste exemplo, eu quero usar uma linearização para aproximar o cosseno de 36 graus, que é igual ao cosseno de π sobre 5. E eu quero obter uma estimativa máxima para o erro cometido nessa aproximação. Então, eu vou escolher a minha função f de x, que eu vou trabalhar como sendo cosseno de x. Para obter a linearização, eu preciso da primeira derivada. E para estimar o erro, eu preciso da segunda derivada. Então, eu já calculei aqui. E o ponto que eu vou escolher, eu tenho que escolher um ponto já pensando em algumas possibilidades. Eu tenho que escolher o A como sendo um ponto próximo de π sobre 5, pois eu quero aproximar o valor da função em π sobre 5. E, além disso, eu tenho que pensar que esse ponto A que eu vou escolher deva ser tal que eu consiga facilmente calcular os valores da f e da sua derivada. Neste caso aqui, então, eu escolhi o a igual a π sobre 6. Então, obtendo a linearização da função f para a igual a π sobre 6, substituindo na formulinha, nós vamos ter que isso é cosseno de π sobre 6 menos a derivada, que no caso é menos seno, avaliada em π sobre 6, vezes x menos π sobre 6. Cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, seno de π sobre 6 é meio, ou seja, esta é a linearização da função cosseno de x em a igual a π sobre 6. Usando essa linearização para aproximar o cosseno de π sobre 5, ou seja, avaliando L de x em π sobre 5, nós obtemos de que
Cosseno de π sobre 5 é aproximadamente 0,81, 36, 65, 53. Eu coloquei novamente um aproximadamente aqui, porque teríamos mais casas decimais aqui, mas eu acabei omitindo. Bom, então eu obtive a minha aproximação, agora eu quero estimar o erro que eu estou cometendo ao usar essa aproximação. Então, para estimar o erro, nós precisamos encontrar um limitante superior para a segunda derivada, e esse limitante superior que eu tenho que encontrar, ele deve ser válido para todos os t's no intervalo entre π sobre 6, que é o meu A, e o ponto que eu estou considerando a minha linearização, que no caso é π sobre 5. Então, eu tenho que considerar o intervalo de π sobre 6 a π sobre 5. Então, eu considerei um t nesse intervalo. Para este t, nós vamos ter que cosseno de x é positivo. Como a segunda derivada é menos o cosseno, então o módulo da segunda derivada para este intervalo é cosseno de t. Cosseno de t, neste intervalo, é uma função decrescente. Então, o maior valor que a função cosseno vai assumir neste intervalo é em π sobre 6. Então, eu posso dizer que cosseno de t, neste intervalo, é menor ou igual a cosseno de π sobre 6, que no caso é raiz de 3 sobre 2. Então, esta é a minha constante m lá do corolário. Aplicando ela no corolário, nós vamos ter que o módulo do erro em π sobre 5 vai ser menor ou igual ao m, que no caso é raiz de 3 sobre 2, dividido por 2, ou seja, raiz de 3 sobre 4, vezes módulo de x menos a, o x é π sobre 5, o a é π sobre 6, ao quadrado. Fazendo as continhas, nós obtivemos que isso é 0,00474851. Arredondando para cima, nós temos que o erro é menor ou igual do que 0,00475. Ou seja, eu estou cometendo um erro a partir da terceira casa decimal. E aí, então, notem que nós obtivemos a estimativa do erro sem nós precisarmos calcular o valor da função cosseno em π sobre 5, certo? Bom, então, esta era a videoaula, parte 1. Daqui a pouquinho vamos ver a parte 2.